O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Tragam isso aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes, dispostos a fazer o pão multiplicar, não só o pão material, mas também o pão espiritual. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito interessante esse momento em que Jesus tem compaixão dessa multidão faminta, porque ele ali, logo ali ele tinha recebido a notícia de que seu primo João havia sido morto, havia sido degolado pela atitude, de Herodes, aquela atitude mesquinha. E ele, muito triste, ele quer se retirar um pouco, ele quer, talvez até mesmo chorar a morte do seu primo, do seu precursor. Mas, meus queridos, a multidão percebe que Jesus está saindo para se retirar um pouco e eles correm atrás, E quando lá do outro lado Jesus desce da barca, vê aquela multidão, mesmo com tanto sofrimento pela morte do parente, ele tem compaixão daquele povo. Isso é muito bonito, meus queridos irmãos. Isso é muito bonito. Olha, naquele sofrimento, naquela angústia, naquela tristeza, ele ainda se compadece, ele ainda tem, compaixão daquele povo que está ali faminto, não só de uma cura física, não só ali, de uma cura espiritual, mas ele tem compaixão daquele povo que está ali faminto da palavra, faminto de conhecer esse Jesus. E Jesus, mesmo ali naquela angústia, ele então se coloca a serviço. Olha, meu irmão, minha irmã, não tem dificuldade nenhuma em nossas vidas em que nós não possamos dedicar um pouco de nós
a favor daqueles que estão sofrendo muito mais do que nós. Olha, que lá no Antigo Testamento, não é? Os escolhidos de Deus, não é? Fugindo do cativeiro, eles recebem o maná, e ali eles reclamam, já estavam cansados de comer aquele pão que caiu do céu, e aqui Jesus oferece o pão. Agora, meus queridos, aqui também nós podemos e devemos fazer a seguinte reflexão. Esses pães e esse peixe que Jesus fez multiplicar para aquele povo, para aqueles homens, sem contar as mulheres e as crianças, foram abundantes e se multiplicou a ponto de sobrar 12 cestos. Olha, isso nos lembra a Eucaristia. Isso nos lembra a doação de Jesus por nós depois, não é? Em que ele se oferece como alimento para nós na forma do pão e do vinho. Vamos, meus queridos, nos alimentar do corpo e sangue de Jesus, para que assim como ele, nós também tenhamos compaixão dos menos favorecidos, nós tenhamos compaixão daqueles que batem às nossas portas e nós muitas vezes arrumamos desculpa para não atender. Agora não posso, é a hora do almoço, agora não posso, eu estou lavando a roupa, agora eu não posso, não é não? Olha, Jesus está sofrendo a morte do irmão, mas diante da necessidade do outro, ele se coloca a serviço, ele faz multiplicar. Ô meu irmão, ô minha irmã, quantas vezes, não é? Nós tiramos lá da nossa despensa um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão, e a gente doa para aquele que está ali pedindo, não é verdade? Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Fez falta para você? Você sentiu falta daquilo que você doou com o coração aberto, desprendido? Com certeza não fez falta. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza, meu querido, que multiplicou. E vou dizer uma coisa para você. Não só multiplicou na sua despensa, como multiplicará em grande número para o julgamento da eternidade. Ô meu irmão, minha irmã, não vamos fazer nada por merecer depois recompensa, mas vamos fazer de coração desprendido, vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos doar o que nós pudermos doar. E aqui não é só alimento não, viu? A palavra, o evangelho, não é? Olha, vamos juntos, viu? Multiplicar a palavra, vamos juntos multiplicar o pão para aqueles que precisam de nós. Nesse tempo de pandemia, é muito importante, não é, a gente perceber isso. Muita gente sofrendo, mas quantos e quantos ajudando. Isso é bonito, isso agrada a Deus. Olha, meu querido irmão e irmã, hoje é o dia de nós rezarmos pelas vocações sacerdotais e religiosas. Pode ser que você tenha tido alguma decepção, não é, com algum padre, com algum bispo. Pode ser que você tenha tido alguma decepção com a igreja, mas não abandone a Jesus por causa disso, viu? Olha, vamos rezar pelos nossos sacerdotes, homens como nós, que também erram, mas nós precisamos orar por eles, nós precisamos deles, porque é eles que trazem para nós o pão e o vinho, que se transforma ali no altar, no corpo e sangue de Jesus. É através dos sacerdotes, pecador ou não, é que nós podemos nos libertar dos nossos pecados quando nós o procuramos para fazer ali uma boa confissão. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes, vamos rezar pela nossa igreja, para que ela não se divida, mas para que ela faça multiplicar a unidade entre nós. Amém? Que assim seja. Amém. Clica aí no sininho. Se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, vamos juntos fazer multiplicar a palavra de Deus, que assim seja. Amém.